acreditam que estão levando as suas ovelhas a um pasto seguro. Jamais um pastor que quer ufanar ou tirar, arrebatar a ovelha, comer a gordura da ovelha, a lã da ovelha, ele jamais tem o intuito de fazer nada em favor dela. Ele só quer retirar o que ela tem. O dízimo, a oferta. Mas um pastor de verdade, ele procura sempre levar a ovelha a um lugar seguro, de águas limpas. Quantos têm aqui experimentado água limpa na sua vida? Quantos têm bebido água limpa nos estudos bíblicos ali? Irmãos, ali é um manancial de... Seja a irmã Arlete que esteja dando, seja a minha esposa, seja eu, o anjinho é um manancial de águas limpas. É isso que o pastor faz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O verso 7 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações. E aqui eu quero parar. Purificai os vossos corações. É necessário, amados irmãos, nós estamos falando, já com esses são 6 sermões que nós estamos falando acerca de coração. É necessário nós purificarmos o coração para nós purificarmos o coração de outros. É impossível nós querermos discipular alguém, nós queremos ajudar alguém, se o nosso coração está todo perfurado. Se o nosso coração está cheio de mazelas, se está cheio de traumas, se o nosso coração está cheio de feridas, precisamos purificar os nossos corações. E vós, de duplo ânimo, ânimo dobro, né? Em outra tradução, o que é uma pessoa de ânimo dobro? É uma pessoa que um dia ela é, no outro dia ela já não é mais. Um dia ela vem para a igreja, no outro dia ela está tomando cerveja, né, nas rodas de churrasco. Quero fazer um adendo. Irmã Paula, que não é daqui, né, não já te falar aqui mesmo. Eu deixei de ser convidado para um churrasco há mais ou menos um ano ou um ano e meio. Ou prova. E para os aniversários também. E aí, os meus meninos às vezes até ligavam para as pessoas e diziam: ei, eu posso ir para o aniversário? Né, eles? Aí eu dizia assim: meu filho, não nos cabe, que se nos coubesse, havíamos chamado. Mas por quê? Porque lá no aniversário rola uma cervejinha, e aí o pastor dessa igreja não é adepto da cervejinha, nem da Heineken sem álcool. Aí não ia dar certo, né? Eu ia na mesma hora, né, pedir que tivessem piedade. Mas o fato é de que um dobro ou um duplo ânimo é uma pessoa não parar dentro de uma conjuntura só. Ela ficar meia lá e meia cá. E isso é muito triste. Isso acontecia numa igreja lá no Apocalipse, nós estudamos, né, gente? O Apocalipse por minúcia, versículo por versículo, irmã Sandra, nós estudamos todos os capítulos, versículo por versículo, destrinchando em tudo, de forma bíblica, teológica, na exegese da palavra. Todos os detalhes. E nós vimos que existiam algumas igrejas ali, né, dentro daquelas 7 igrejas da Ásia, que Deus diz que elas têm isso, elas têm um ânimo dobro. Elas fazem uma coisa, mas não fazem outra. Elas acham que elas são ricas e abastadas, mas elas são pobres e nus. Tem umas que não toleram Jezabel, mas tem outras que elas comungam com as obras das trevas. E por aí vai. Mas falando desse coração puro, que o escritor Tiago, ele fala acerca que nós devemos purificar, nós queremos
vamos falar sobre a purificação. Por que a piedade ela foi importante nos nossos antepassados? Por que a piedade do nosso coração foi importante para Abraão? Por que foi importante a piedade para João na ilha de Patmos? O ministério da piedade tem muita valia e nós esquecemos do ministério da piedade. Nós estamos vivendo num tempo impiedoso, num tempo em que as pessoas não têm mais reverência a Deus. A piedade ela ainda é importante no presente, ela é importante. Por quê? Porque Deus escuta aqueles que são humildes de coração, ou seja, tem piedade. Deus escuta esses. A piedade será sempre importante na vida de quer que seja. E é por isso que nós ensinamos os nossos filhos a piedade, a humildade. Devemos ser pessoas humildes e devemos nutrir a humildade, porque a humildade ela vai na frente de qualquer uma dos nossos talentos. Porque o versículo diz que a soberba precede a queda. Oh, amados irmãos, não existe nada pior do que uma pessoa soberba. Não existe nada pior do que uma pessoa eu sou, eu faço, aqui é com o braço. Lembra daquele homem que plantou aquela vinha, o cara estava estribado. Estribado é o novo, né? Isso é um termo do Ceará. O cara quando está muito endinheirado, ele diz assim, fulano está estribado. O cara achava que tinha tudo. Aí ele ouviu aquela voz soando. Louco! E se hoje te pedirem a tua alma, o que tu terás para dar? Porque ele não tinha piedade. A piedade ela gera a humildade. Piedade no Novo Testamento significa uma pessoa piedosa. São encontrados mais de 40 vezes no Novo Testamento a palavra piedade ou piedoso. Frequentemente são mal entendidas nessa palavra por outros sentidos. No latim, ela significa amor e respeito às coisas religiosas. A religiosidade, a devoção, coisa que já está ultrapassada em nosso meio e que não deveria. Nós deveríamos exercer mais respeito às coisas sagradas, ao santo. Será que não dói em nossas mentes, em nossos corações, um dia de domingo nós irmos para qualquer outro lugar, menos para a casa de Deus? Eu louvo a Deus por cada um de vocês, porque Deus tem estabelecido no coração de vocês um coração disposto a estar na casa de Deus, enquanto quantos querem qualquer outra coisa, menos a casa de Deus. Também é conhecido como pena dos males alheios, compaixão, dó e comiseração. Isso no dicionário Aurélio, mas essa não é a tradução bíblica. Nós já falamos com relação a essa expressão, está com pena, está com dó. Mas no Novo Testamento, esse sentido normalmente é o primeiro, ou seja, devoção a Deus, respeito às coisas sagradas. Quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, pense primeiro no sentido de devoção, temer a Deus. Amados irmãos, vou dizer que eu vou para vocês, não espalho para ninguém não. Eu tenho tanto medo, temor, não é medo de que Deus me fulmine, essas coisas, não. Temor. Eu tenho tanto temor a Deus. Às vezes eu estou conversando com os meus filhos no carro que eu passo a maior parte do tempo, se eu estiver com eles, falando, ensinando. Porque eu ainda me prevaleço lá naquele escrito lá de Deuteronômio, né? Fala com o filho no caminho, assentado no caminho, trabalhando ao deitar. E às vezes eles dizem assim, ou a minha esposa diz assim, mas meu filho, você tem muito medo? Não.
Não é medo, é temor de Deus. Amados irmãos, um coração piedoso tem que temer a Deus. O princípio da sabedoria está escrito lá em Provérbios. É o temor ao Senhor. Quando nós deixamos de temer a Deus, e esse temer a Deus não significa dizer, Deus está no céu, eu estou aqui, então Ele é maior do que eu. Não, significa se submeter e ter cuidado naquilo que você está fazendo ou dizendo. Hoje é muito fácil nós dizermos tudo o que queremos. E agora o texto de Tiago, onde fala de freios na boca, tem tudo a ver com a nossa geração. Porque com os dedos a gente diz tudo o que a gente quer. E parece que essa cultura, irmã Marcela, adentrou dentro de nós falarmos tudo que a gente quer através dos dedos, em mensagem, e agora a gente diz o que quer, e aí nós tornamos ter um coração impiedoso, em vez de piedoso. Em Timóteo, no capítulo 2, verso 10, fala sobre as mulheres, que professam ser piedosas, mulheres piedosas. Onde estão, aquelas mulheres como Eunice, ensinadora de Timóteo, Lloyd, que ensinavam o seu filho a terem piedade, mulheres piedosas. Nós precisamos resgatar isso, igreja. Nós precisamos resgatar o sentimento de um coração piedoso, de um coração temente a Deus, de um coração que a gente mede as atitudes e as palavras para nós não ofendermos a Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque nós estamos ofendendo a Deus. Na nossa época, Isabela, minha e da sua mãe, não sei se a senhora me permite dizer isso, tem uns irmãos aqui, quando eu vou dizer, nós que somos da mesma idade, eles dizem, não, pastor, eu mesmo não. E eu vejo na cara que é muito mais velho do que eu, por muito mais velho, o cara quer ser novo na cara, né? Antigamente, a gente fazia uma coisa e os nossos pais diziam assim, ei menino, não faça isso não, que Deus castiga. Era assim. A gente desde criancinha era nutrido, era nutrido na nossa vida o temor a Deus, a piedade em nosso coração. Hoje em dia você não vê mais ninguém dizendo isso, nem um pai dizendo, menino, não faça isso não, que Deus lhe castiga. Ficou em desuso. Mas isso é triste. Isso é triste porque vai gerando nos filhos uma condição e uma vida, faça o que quiser e pronto. Você é dono do seu eu. E não é isso que a Bíblia diz. Nós estamos vendo cristãos sendo mal formados, mal nutridos, com leite falsificado dentro de igrejas, dentro de instituições, e eles estão saindo crentes impiedosos, desrespeitosos, não respeitam a seu ninguém, e aí o fracasso espiritual pode até estar inchada, pode até ter uma multidão de gente, mas de ímpios, corações impiedosos, não tem quem pratique a justiça, nem um só sequer. Em outras palavras, esse sentido de temer a Deus, de piedade, no grego, koiné, se traduz como ser piedosamente, viver piedosamente. Especificamente no grego, eusebeia, ou outra família, outra palavra da mesma família. O sentido principal desta palavra é louvor, reverência ou devoção. Tanto no latim quanto no grego, a palavra piedade significa reverência e devoção. O que eu quero falar com isso? Que eu e você devemos nutrir um coração piedoso, um coração que serve, um coração que tem reverência e temor a Deus. Por quê? Porque quando nós temos essa piedade embutida no nosso coração, quando a gente ora, o Senhor nos escuta. Quando a gente estende as mãos, o Senhor faz milagre. Quando a gente pede algo, o Senhor logo desce e traz a resposta. Por quê?
que há pessoas que recebem de forma tão fácil as suas bênçãos apenas com uma palavra ministrada. Vou dar um exemplo aqui, tem muitos exemplos. Vou dar um exemplo aqui de um rapaz que esteve na minha casa há alguns meses. Ele disse: pastor, eu estou numa enrascada muito grande, eu vendi a minha casa e agora o rapaz desistiu e eu já tinha dado a entrada de outra casa e agora eu estou num mato sem cachorro. E eu disse assim para ele: se acalme, fique tranquilo, porque eu creio, e se você crer, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Que daqui a 2 dias, quando você chegar em casa, o Senhor vai lhe dar aquela casa, maior que seja, melhor que seja, e por um preço bem melhor do que aquilo que você poderia comprar. E ele creu, e ele segurou. Por que muitas vezes estas coisas não acontecem em nossa vida? Porque o mensageiro, nós nos tornamos um coração impiedoso e nós não cremos mais no mensageiro. Nós não cremos mais no pastor. Nós não cremos mais naquele que Deus colocou sobre a nossa vida para profetizar. E daí a gente vê os missionários que vão para a África. O que eles fazem na África, os missionários? O que eles têm diferente de eu e você? Você sabe? Eles são desconhecidos daquela gente. E quando eles chegam lá e falam em nome de Jesus, eles acreditam que ele é representante de Deus na terra. E aí o que acontece? Eles alcançam as suas bênçãos. Um coração piedoso é um coração que acredita no poder de Deus, que dá louvor a Deus, que é reverente às coisas de Deus e também sobre aqueles que Deus o constitui. Em Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é verdade. Mas podemos ser perseguidos, mas não destruídos. Podemos até ser perseguidos, mas nunca derrotados, porque o Senhor nos garante vitória a um coração quebrantado e contrito. Ou seja, em outras palavras, a um coração piedoso e humilde, o Senhor não rejeitará. Você entende isso? O Senhor não rejeita se nós tivermos um coração humilde e piedoso. O Senhor está sempre querendo nos dar, mas muitas vezes nós não recebemos porque o nosso coração está impenitente. Essa palavra piedade está intimamente ligada à humildade, como temos falado. Lá em Provérbios 16 e 18, a gente já falou aqui, a soberba, que é a falta de humildade, ela precede queda. As pessoas que já viveram mais aqui, você já viu um soberbo se dar bem na vida? Quantas vezes você já viu uma pessoa soberba? Esses dias eu atendi uma chamada de uma pessoa que ele nunca deixou morrer o velho homem. E ele aceitou a Jesus e eu o amava e pastoreava ele e a sua esposa, mas ele sempre sabe? Qual é aquele carro de cilindro que faz A gente sempre percebia que Jesus ainda não tinha transformado completamente, ainda existia soberba. E Deus não opera, minha filha, num coração soberbo. Não adianta. Não opera. Sabe por quê? Porque um coração soberbo, ele acha que ele detém o conhecimento. E aí Deus não consegue entrar nunca no coração dele. Por quê? Porque a fechadura está do lado de dentro. E ele não abre. E ele me ligou no lastro. Sabe quando você desce assim no fundo do poço? E eu não sabia, né? Eu achava que estava tudo bem. Tinha comprado uma casa maravilhosa. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui.
riqueza, carro novo, Ferrari, mansão, em Corona del Mar, ou em qualquer que seja o lugar, Beverly Hills, não é motivo para você achar que a pessoa está completa. Não é. Esse país, ele dá tudo o que você quiser. Assim você tenha gás para trabalhar. Tudo. Você quer andar de Ferrari, Abraão? Pode andar. Já que você quer uma casa lá em Beverly Hills, em cima da montanha, Deus pode lhe dar. Antes você quer a melhor casa de Costa Mesa, Deus pode lhe dar. Dá. Assim você trabalha, porque Ele disse que o mundo é para os filhos dos homens. Ele lhe deu saúde e inteligência, você consegue. Só que isso não é o tudo. Um coração piedoso é o tudo. Porque a partir de um coração piedoso, você vai entender que aquilo que você tem hoje não é obra das suas mãos, mas é obra de Deus, é milagre de Deus. Foi Deus que fez por você, por graça. E aí, continuando a história do irmão, ele me ligou.